E aí pessoal, hoje eu vou explicar o ciclo das rochas utilizando Minecraft. É um conceito mais inicial da geologia. Primeiramente eu vou explicar mais ou menos o que é o ciclo das rochas. Aqui eu peguei 3 exemplos de rocha para explicar cada um, né? Para começar a exemplificar o que é o ciclo das rochas. Primeiro eu peguei uma rocha ígnea ou vulcânica. Essa aqui é uma vulcânica, né? Que ela é basalto. E eu peguei uma rocha sedimentar, que é o arenito. E eu peguei uma rocha... Aqui no Minecraft ela não é bem rocha, né? Mas na vida real, que é o mármore, que é uma rocha metamórfica. E o que é o ciclo das rochas? Eu fiz um desenho esquemático para explicar só mais um pouquinho o que é o ciclo da rocha. Primeiro a gente começa com a lava, realmente existe lava na vida real. E daí ela forma, quando a lava resfria, ela vai formar uma rocha vulcânica. Se ela se formar na superfície, ela vai ser tipo um basalto. Se ela se formar, tipo, intrudido dentro da terra, ela normalmente vai ser tipo um granito ou um tipo de rocha assim. Peraí, que esse negócio tá torto? Não. E depois, quando essa rocha ela começa a se fragmentar e tal, e ela vai soltando sedimento, ela vai soltando e vai formando sedimentos, né? Sedimento, um exemplo de sedimento é a própria terra, né, velho? A terra ou a areia, isso aqui é sedimento inconsolidado. E depois que o sedimento ele fica tipo muito tempo, várias camadas, uma em cima da outra, assim, pá. Depois de milhões de anos, ele forma uma rocha, por causa da pressão de uma camada sobre a outra. E essa rocha que se forma, ela é a rocha sedimentar. Um exemplo de rocha sedimentar é arenito, mas tem o conglomerado também, tem esses outros tipos de rocha, você pode pesquisar aí. E depois temos aqui o mármore, né? E daí o mármore, pô, que é uma metamórfica. Só que o metamórfico ele pode vir tanto do vulcânico e tanto do sedimentar ou como do próprio metamórfico. E o que é o metamórfico? É uma rocha que sofreu ou muita pressão ou muita temperatura e ela se transformou em outra rocha. Na vida real, o mármore é uma rocha que ela se forma a partir do calcário. A partir de bastante pressão e temperatura, ele vai formar o mármore. Agora eu vou dar uma explicada em cada uma das rochas. O que é uma rocha ígnea, o que é uma rocha sedimentar e o que é uma rocha metamórfica. Vamos começar pela ígnea. O que é uma rocha ígnea? Eu já dei uma explicação de 2 conceitos importantes, véio, que é... Aqui eu vou pegar 2 exemplos aqui, ó. Temos o granito e o basalto. O basalto aqui tá um pouco diferente no Minecraft, né, velho? Mas na vida real ele seria mais como uma pedra mesmo, normal do Minecraft. Existe 3, né, velho? Que é as vulcânicas, as plutônicas e as hipoabissais. Mas eu vou dividir só em 2, que é as intrusivas e extrusivas, para não dificultar muito. Aqui eu vou dar um exemplo de uma rocha extrusiva, que é essa daqui. O que ela tem diferente dessa daqui? Essa daqui eu tô representando como se fosse o basalto, tá? Esse aqui, o basalto da vida real, ele não é meio que assim, ele é mais assim. A diferença de uma rocha extrusiva para uma rocha intrusiva, normalmente... Uma diferença geral, né, velho? Tem várias outras diferenças, mas é a granulometria. Uma rocha, quando ela se forma de um vulcão, quando ela sai pra fora da terra, ela vai formar uma rocha de granulometria mais baixa. Tipo, tu não vai conseguir ver os minerais dela olho nu. Já uma rocha, quando ela se forma dentro da terra, tipo, como que ela vai se formar dentro da terra? Simplesmente, tipo, o magma ele não conseguiu sair pra fora, né? Quando ela vai se resfriando mais devagar, por ela estar lá dentro, ela vai formando grãos maiores. E aqui tem um exemplo, né, que é o granito. Tá vendo que tu consegue ver os grãos? Isso que é a grande diferença do intrusivo para extrusivo. Essa daqui é uma extrusiva e essa aqui é uma intrusiva. Tá, essa foi a explicação mais geral. E agora vamos ir para uma explicação geral do que é uma rocha sedimentar. A gente tem eu vou dar alguns exemplos, tipo o conglomerado, o arenito, o folhelho. Esse tipo são rochas sedimentares. Aqui a gente só vai ter o exemplo de uma, né, que é o arenito. Mas tá de boa. Eu vou explicar esses 3 que eu falei. O que dá a diferença do folhelho pro conglomerado pro arenito é o tamanho da granulometria do grão. O que significa? Quando uma rocha ela vai se sedimentando, quando ela vai quebrando, ela vai se quebrando em tamanhos menores, né, véio? Isso é óbvio. E daí, simplesmente, a diferença entre um siltito, arenito, um siltito, areia e conglomerado, e, tipo, grânulos, na verdade, né, é o tamanho do grão. É quanto ele se quebra até formar uma rocha. Se tu tem uma rocha que ela se formou a partir de uma granulometria muito baixa, várias camadas, siltito, isso daí a gente já vai estar falando outras coisas, que é tipo ambiente de deposição, né, velho? Mas, sem entrar nesse mérito, aí, vamos falar que várias camadas de siltito elas foram empilhadas uma em cima da outra. Depois de um tempo, essas camadas elas vão ser compactadas e elas vão formar um folhelho. Folhelho normalmente é a rocha mãe do petróleo, né? Por isso que é uma rocha bem importante para estudar.
É mais ou menos isso. E daí o arenito, ele é a mesma coisa, só que é areia. Areia é um tamanho de granometria que a gente vê na praia normalmente. É um tamanho que tu consegue já ver ele. O siltito normalmente tu não consegue ver, ele é meio que um pozinho, sabe? Esse aqui tu já consegue ver ele, o tamanho do grão. Se tu empilhou várias camadas de areia, depois de um tempo ele vai pegar e vai ficar uma camada de arenito. O arenito normalmente ele é a rocha reservatória de petróleo, então ela também é muito importante. E depois temos o que eu falei que é o conglomerado, né? O que é o conglomerado? O conglomerado é a mesma coisa, só que granometria é muito maior, velho. Isso aí depende do ambiente, na verdade, da posição. Tipo, se tu, sei lá, tinha um deserto. Esse deserto, depois de milhões e milhões de anos, ele vai depositar arenito, né? Por causa que a energia do sistema, ela é pra depositar arenito. Mas a gente pega, tipo, um rio que tem bastante energia. Normalmente ele vai depositar conglomerado, por causa que tem bastante energia e tal. Isso daí vai dependendo do ambiente. E agora vamos falar de rochas metamórficas. Rochas metamórficas eu não vou falar tanto que ela é uma rocha mais complexa. Mas por que ela, como que ela se forma? Ela se forma depois que a rocha já está formada. Vamos pegar um basalto, alguma coisa assim. E depois de muito tempo ele começa a entrar de volta para dentro da terra, né? Tipo, depois de muito tempo de deposição, ele vai se formando mais rochas em cima. E a pressão vai ficando muito alta aqui dentro. Quando a pressão está muito alta, tem muita temperatura, ela começa a se transformar em outra rocha. Ah, mas se transformar realmente. O metamorfismo é simplesmente tu formar uma rocha a partir da outra. Temos vários exemplos, né, velho? Tipo, quando o arenito, ele vai sendo soterrado cada vez mais, e vai chegando, tipo, em mais temperaturas, ele forma o quartzito, que é uma rocha metamórfica. Quando a calcita, ela recebe muita pressão e tal, ela forma o mármore. Esses são os dois exemplos mais famosos que eu posso dar pra vocês. E agora eu vou terminar de explicar o ciclo da rocha, velho. Agora que vocês têm o conceito dos 3 rochas. Esse ciclo aqui, ele é um ciclo completo. Vou usar redstone para explicar isso aqui. O magma, ele vai formar rocha ígnea. Ele sempre vai formar rocha ígnea. Só que, rocha ígnea, ela sempre vai se sedimentar. Todas as rochas, na verdade, né? Mas a rocha ígnea, depois de um tempo, ela se sedimenta. E depois de bastante tempo de sedimento, ele forma uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar, por outro lado, ela também pode se sedimentar e formar ela mesma, sabe? Tu pode formar outro sedimento a partir de uma rocha sedimentar. Então ela meio que pode fazer isso. Só que, vamos tirar daqui, né? Porque isso aqui eu vou fazer outra coisa. Mas, e a rocha metamórfica, ela pode ser formada tanto a partir da ígnea, quanto a partir da sedimentar. E todas as rochas, quando elas são soterradas depois de milhões e milhões de anos, se elas forem, se elas voltarem pro manto, elas podem voltar a ser magma. Então, todas elas podem voltar a ser magma. Todas podem voltar a ser magma. Isso daqui, e todas, essa daqui, ó, sedimentando, ela pode virar sedimentar. Se tiver intemperismo e tal, ela é sedimentar. Então, todas elas têm... o que eu vou explicar com esse ciclo, então? Todas elas podem virar sedimento, tanto a ígnea, a sedimentar e a metamórfica, todas elas podem virar sedimentar. A sedimentar, ela nunca vai ser uma ígnea se ela não voltar a ser magma para voltar a recristalizar, entendeu? Mas voltar, tudo vem do magma. Essa é a grande explicação geral da geologia. Tudo vem do magma, só que o que depende é intemperismo e como que essa rocha se formou. Esse foi o vídeo, talvez foi um vídeo ruim, mas eu tentei começar a explicar um pouco como que funciona o ciclo das rochas com Minecraft. Muito obrigado e até a próxima.